Olá, graça e paz, shalom, igreja do avivamento, povo de Deus, povo abençoado, povo que tem um pastor que guia, que conduz, que faz toda a provisão. Hoje nós estaremos lendo o Salmo, talvez um dos mais recitados, mais conhecidos, mas que tem ensinamentos tão maravilhosos para nós, que é o Salmo 23, o Salmo de Davi, o Salmo do bom pastor, ou tendo o Senhor como um pastor. Então, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse pastor me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Alguns dizem que esse salmo é um salmo messiânico, um salmo que foi recitado por Jesus depois que ele ressuscitou. Mas é um salmo de fato de vitória, um salmo de que é interessante que ele fala sobre esse Deus que nós temos falado esses dias, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ele se coloca nesse salmo como na figura de um pastor de ovelhas. E ele coloca o seu povo como o povo do seu pastoreio, ou o povo como sendo as ovelhas dele. Então existe aí um relacionamento pastor e ovelha que é muito importante. Da parte de Deus, ele sendo o bom pastor, lá levando para João 10, diz que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Então aqui o pastor de uma ovelha ele faz de tudo para que a ovelha tenha tudo que necessita para viver bem. Então nesse caso aqui ele está dizendo sobre o pasto verdejante, ou seja, a alimentação, é a necessidade básica do ser humano, que é o alimentar-se para sobreviver ou para viver bem, que são, de fato, os nutrientes necessários na vida do ser humano. Então, ele sendo bom pastor, ele vai conduzir as ovelhas em pastos verdejantes. Vale dizer, então, que se Deus é o teu pastor, ele vai sempre lhe prover de tudo que você necessitar na sua vida. Não importa as circunstâncias, mas haverá sempre a provisão de Deus para o seu alimento. Por isso que ele quer que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, porque ele vai prover a cada dia para nós. Também ele leva para junto das águas de descanso, ou seja, aquilo que o ser humano mais necessita, que é a água, porque o nosso corpo ele é basicamente água, ou a boa parte, mais da metade, né? Então, nesse caso, ele está dizendo que o pastor leva suas ovelhas para a água de descanso. E nós aqui, como tendo o nosso Deus, como aquele que é o nosso pastor, ele também vai estar nos levando para saciar nossa sede, e a sede talvez que ninguém mais tem como saciar, ou nada mais nesse mundo pode saciar. O nosso Deus é o único que pode de fato saciar toda a sede humana. E muitas pessoas elas estão procurando preencher ou pelo menos satisfazer a sua sede. Eu me lembro que Jesus, quando conversava com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, ela vinha buscar água
naquele poço diariamente. Aí quando Jesus falou assim, olha, se você soubesse quem era, você lhe pediria água, ele daria água e você nunca mais teria sede. Ela falou, dá-me dessa água, então. Né? Ou seja, o interesse dela era não ter mais que vir, ter que voltar a buscar ali todo dia aquela água. Mas Jesus estava falando da sede da alma, a sede espiritual, a sede de Deus. E que muitos não sabem, não tem esse encontro com Jesus, não tem essa sua sede saciada, então busca saciar a sede em qualquer outra coisa e acaba não tendo de fato sucesso nessas coisas. Mas Deus, ele promete para aqueles que têm ele como seu pastor, né, como aquele que cuida dele, ele promete que ele vai saciar a sede, vai levar em lugares que tenha de fato águas de descanso. E talvez isso é uma das coisas que mais estamos precisando esses dias, é descansar em Deus, ter um lugar de descanso na nossa vida espiritual, descansar em Deus porque Ele realmente tem cuidado de nós. E aí ele fala, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. E eu, claro, poderia mencionar cada versículo desse, mas para não alongar demais, o 4 para nós finalizarmos, que é muito interessante quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, essa é uma confiança no pastor, né? No pastor que tem condições de fato de estar guiando e cuidando, suprindo e cuidando de cada detalhe da ovelha. Então essa ovelha aqui, ela ainda esteja passando por um vale e que seja a sombra da morte, ainda a confiança continua no seu pastor. O pastor, ele sabe, está cuidando dele. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, eu queria terminar essa palavra hoje falando sobre isso. Nós estamos vivendo nesse mundo, e ele não deixa de ser um vale, talvez, ou passamos por vales da sombra da morte. E precisaríamos ter essa mesma confiança que uma ovelha tem no seu pastor. E de realmente não temer. É isso que Deus quer de nós, que a gente não tema, não tenha medo. Diz que na Bíblia tem 365 versículos falando sobre não temer, para que a gente não tema. Então, seria um para cada dia, né? Então, imagine assim, a gente passando por um vale sombrio, né? E se a gente analisar o mundo em si hoje, estamos já passando já alguns dias sem sair muito de casa, né? E não tem muito assim esperança, olhando do ponto de vista humano, já de passar isso, né? Existem boas notícias, existem muitas pessoas sendo curadas e tal, mas ainda existe um vale, e esse vale talvez da sombra da morte. E aí eu quero convidar você a ter essa postura, decisão, não temer. Não temerei mal algum. Mal algum, pode ser qualquer tipo de mal. Pode ser uma doença de viroses, ou de uma virose, ou mesmo de outra doença. Mas eu não temerei mal algum, não vou temer a depressão financeira, não vou temer nada. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está conosco. Deus disse na sua palavra que Ele nunca jamais te deixará. Ele nunca te abandonará. Isso é uma promessa que é para os seus filhos, para aqueles que são ovelhas do seu pastoreio. Então, tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, assim era a vida de Davi, assim foi a vida de Jesus, a plena confiança no seu Deus, no Deus vivo e verdadeiro, no Deus de Israel, que deve ser a mesma confiança nossa vida aqui na terra, nós precisamos ter a mesma confiança que Jesus tinha no Pai, a mesma confiança que Davi tinha em Deus, a mesma confiança nós temos que ter nele. Porque ele vai estar conosco. E quando ele está conosco,
Ainda que venha as tempestades, nós vamos estar firmes, está bem, está protegido. E eu creio assim que essa confiança é o que alegra o coração de Deus. Porque na hora da tribulação, na hora da dificuldade, existe a fraqueza, a gente tem a tendência de fraquejar e não confiar. E diz que a gente não confiar em Deus é a coisa que mais dói no coração de Deus, é não ser confiado. Mas a coisa que mais agrada o coração, mais alegra o coração de Deus é ele saber que tem alguém aqui na terra que confia nele, que não vai permitir que o medo tome esse lugar de Deus. Então, a palavra hoje, não temas, o Senhor está contigo. Não importa o que você precisa, pode ser que a gente não esteja vivendo o que nós vivíamos antes, talvez teríamos que passar por esse vale, mas Deus vai estar ali e vai nos dar vitória. Isso que importa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o shalom de Deus, a paz dele, esteja no seu coração. Essa paz que é sobrenatural. Em nome de